O dia está chegando ao fim e eu me coloco do seu lado. E a cada dia, a gente vai evoluindo, entendendo os mistérios espirituais que nos fazem ser mais fortes. Mistérios, eu digo, porque não é revelado a qualquer um. Uma pessoa pode ler as Escrituras várias vezes, pode saber de cor onde estão cada um dos versículos da Bíblia, pode estudar toda a teologia, toda a hermenêutica, toda a teologia sistemática, pode entender sobre todos os assuntos teológicos. Mas o que diz respeito à fé, e o próprio Jesus ensinou isso, dizendo que a revelação ela é dada aos pequenos, aqueles que os sábios consideram que nada sabem ou nada podem. Ser sábio aos seus próprios olhos ou aos olhos dos outros não vai te favorecer. Mas a sabedoria diante de Deus, debaixo da força e da graça, isso nos faz fortes. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida, onde eu precisei muito da ajuda de Deus, eu lembro da minha mãe que disse para mim, para pegar o texto sagrado de Isaías 11, versículo 2, e ler, porque Deus estava tratando comigo, Ele estava falando comigo. Então eu resolvi ler. Isaías 11:2 diz assim: E repousará sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Você pode até agora ter achado estranho quando eu disse repousará sobre mim, porque você viu lá na Bíblia que está repousará sobre ele. Se eu for olhar pelo texto teológico, esse texto messiânico, pois o profeta Isaías era um profeta que, mesmo antes de Jesus vir ao mundo, por obra e graça do Espírito Santo, ele havia sido anunciado como uma promessa de Deus, como o Messias que viria. Por isso, um versículo messiânico. Então aqui fala de Jesus, o homem, que teria a força dos 7 Espíritos de Deus. Uma pessoa certa vez me perguntou: por que eu ouço vocês falarem dos 7 Espíritos de Deus? Mas basicamente falando, para que todos possam entender este texto que eu acabei de falar, ele fala dos 7 Espíritos de Deus de uma forma bem simples, mas que só entende quem o Espírito de Deus revela. E eu peço a Deus que o Espírito de Deus revele a você isso. Porque quando nós tratamos dos 7 Espíritos, o primeiro que é tratado nesse texto sagrado fala do Espírito do Senhor, que é o próprio Espírito de Deus em nós, mantendo a sua chama viva em nosso espírito, fazendo a gente existir e realizar a sua vontade na terra, ou seja, o Espírito de Deus te dando o propósito. Segundo, o Espírito de sabedoria, que é o dom de ser bem-sucedido e de formar planos corretos para alcançar os resultados desejados, como o dom de adquirir riquezas, o dar, e os princípios espirituais que nos fazem ser bem-sucedidos. E como falo de riqueza, eu não estou falando apenas dos bens materiais, mas a riqueza de saúde, a riqueza sentimental e todos esses aspectos. O terceiro é o espírito de entendimento, a inteligência, o discernimento, é a compreensão que nós adquirimos quando temos o conhecimento de Deus, a revelação da palavra de Deus. Porque não basta, como eu disse anteriormente, não basta ler, é necessário ter um entendimento acerca daquilo que estamos lendo. O espírito de conselho, que é saber ouvir a vontade de Deus através dos seus profetas, aqueles escolhidos por Deus para nos orientar. Você pode ter observado que todas as vezes que o povo de Israel precisava retornar a Deus,
Deus sempre levantou alguém, como levanta você para ajudar a sua família, o seu trabalho, e como levantou alguém para te ajudar, como o apóstolo me ajuda, como os bispos me ajudam. O espírito de fortaleza, a resistência e o domínio e a convicção da vitória, quando você tem a compreensão de quanto você tem força de Deus para vencer qualquer dificuldade. O espírito do conhecimento é uma compreensão clara da visão de Deus, daquilo que você precisa aprender e daquilo que você tem que se afastar. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, ele, apesar de ter sido falado por último, ele é que abre as portas para que a ação dos outros 6 Espíritos de Deus se manifestem. Reverência e temor ao Senhor, respeito, reverência ao sagrado. É por isso que a gente vê em Manaim, na apresentação das Marias, das Miriams que vão fazer a dança profética, uma ação poderosa. Enquanto outros veem apenas uma apresentação, nós vemos uma manifestação viva de corpo, alma e espírito se apresentando diante de Deus. Por isso o dia 1º será tão importante em Manaim. E por isso você que precisa tanto da ação divina, ao entender e receber essa força dos 7 Espíritos de Deus, sabe que nós estamos vivendo tempos perigosos. E se não tivermos essas 7 tochas acesas em nós, estaremos em meio à escuridão. Portanto, hoje, abra sua Bíblia no texto de Isaías 11, versículo 2. E quando ler, repousará sobre ele, diga, repousará sobre mim. E com calma fale cada um dos 7 Espíritos de Deus citados: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Talvez alguns possam falar, mas por que cada um é tratado como Espírito? Quem vai te revelar isso é o próprio Espírito de Deus, porque as formas que Ele usa para entrar em sua vida e te ajudar não são materiais. É claro que vão influir no material, pois o próprio Jesus diz que o que ligarmos na terra será ligado nos céus. Começa agora na sua busca, nos joelhos dobrados, na humildade, de poder sinceramente crer que essa batalha que você está enfrentando, você vai vencer. E isso vai te levar a buscar por Deus. Vai te levar nessa sexta-feira a ir ao santuário e buscar pela ajuda divina e entender coisas que você não entendia antes. Sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre o que você tem projetado para agora em diante. Receba essa força, essa graça, porque o conhecimento faz toda a diferença. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu agradeço pela revelação dos 7 Espíritos, das 7 tochas desse castiçal sagrado que se acendem sobre nós, nos iluminando e nos fazendo entender a ação poderosa do Senhor para vencermos, nos dando a sabedoria para sabermos o que fazer, o entendimento para compreender, o conselho para saber ouvir, a fortaleza para que possamos entender a força que o Senhor nos dá e o conhecimento revelado da visão do Senhor, da visão de águia, e o temor, respeitando e reverenciando o que é sagrado, o que é importante. Meu Pai, revela a esse homem, a esta mulher, esta força, esta graça poderosa, essa luz que precisa ser acendida agora em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. O tempo é curto, gostaria de falar mais sobre isso e posso. Entre em contato comigo pelas minhas redes sociais e eu vou enviar para você um estudo completo e te ajudar a compreender essa visão. Se você precisar de ajuda,
pode entrar em contato comigo e eu vou falar do santuário mais próximo da sua casa. Não porque é próximo, mas porque eu quero que nada atrapalhe você buscar pela tua bênção e pela tua felicidade. Inclusive, pessoas que me perguntaram nas minhas redes sociais sobre como faz para ir até o Monte Manaim nesse dia 1º. Olha, isso é interessante. É importante perguntar e organizar agora, porque dia 1º já está chegando. E você precisa desse poder em sua vida, da unção da solução que a apóstola Sol vai manifestar, vai ministrar nesse dia, nos atos proféticos que vão acontecer lá de acordo com o que você está enfrentando. Uma pessoa me perguntou qual seria a taxa para entrar em Manaim. Não existe taxa. Cada um faz um sacrifício de acordo com aquilo que está enfrentando, aquilo que precisa receber, porque nós não pagamos para receber a bênção de Deus, mas nós entendemos que é pela ação divina da fé, do sacrifício e da confiança que nós estabelecemos no altar da casa de Deus, é que nós conseguimos adquirir aquilo que precisamos em nossa vida. Portanto, que Deus lhe abençoe e ilumine o seu caminho. Que Deus abençoe o final de dia. Paz e luz para você. Se aqui tem profeta, tem Deus. Se aqui tem profeta, tem solução. A presença de Deus neste lugar. A presença do profeta é revelação. O Espírito Santo vem operar, vem mostrar o que fazer. É só você obedecer e fazer o que o profeta mandar. É só você obedecer e fazer o que o profeta mandar. O profeta mandou e você obedeceu. O profeta é de Deus, o profeta é de Deus, o profeta é de Deus. O profeta mandou e você obedeceu. O profeta é de Deus, o profeta é de Deus, o profeta é de Deus. Se aqui tem profeta, tem Deus. Se aqui tem profeta, tem solução. A presença de Deus neste lugar. A presença do profeta é revelação. O Espírito Santo vem operar, vem mostrar o que fazer. É só você obedecer e fazer o que o profeta mandar. É só você obedecer e fazer o que o profeta mandar. O profeta mandou e você obedeceu. O profeta é de Deus, o profeta é de Deus,